O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agia com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiel no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiel no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir nos sentando e cantando. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Uma coisa impressionante, amados irmãos, queridas irmãs, é que Deus, na sua providência, no seu amor, Ele sempre vem nos dar a palavra certa na hora certa. Mas é preciso, como nós cantávamos no início dessa Santa Missa, aquela canção tão bonita, para que Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples, não é? Que a gente precisa estar atento a todo o movimento do céu em direção a mim, a cada um de nós.
Você sabia que esse acampamento foi pensado antes de ser pela Canção Nova, pelo pessoal do Sorrindo para a Vida, executado pelo pessoal dos eventos, a quem nós agradecemos muito, com toda a colaboração de todos os servos, todas as equipes aqui da Canção Nova. Esse acampamento foi pensado para você, sabe por quem? Por aquele que mais te ama, por nosso Senhor. Ele sabia que você estaria aqui. Ele pensou também nesta palavra. E Ele tem um ensinamento, Ele tem uma graça para você hoje. Para você, ainda que seja no final desse acampamento. Já ouvi tantos testemunhos de pessoas que nessa missa, última de um acampamento, é que são tocadas, é que Deus dá uma promessa, é que vão para casa cheias de alegria e de confiança, e logo depois vê essa palavra se cumprir. Quem toma posse disso, você vai receber muitas graças em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Aplauda porque você entendeu. É isso mesmo. Então vamos ouvir o que Ele tem a nos falar. Primeiro ensinamento do Senhor para conosco, nesse 25º domingo do tempo comum, é através do profeta Amós, no capítulo 8. O profeta Amós é um agricultor, é um homem muito simples. Ele é um cultivador de sicômoros, que é uma figueira, não é? Que é uma árvore que dá ali na Terra Santa. Inclusive foi num sicômoro que Zaqueu subiu para ver Jesus. Meus queridos, esse homem rude e simples foi chamado por Deus para ser profeta num tempo muito difícil, onde as pessoas de Deus, o povo de Israel, estava muito envolvido com a idolatria, com a injustiça. Se prestava-se um culto a Deus, se prestava um culto a Deus, um culto muito mais só formal. Sabe, como Jesus vai dizer, usando também as palavras do profeta Isaías, que já falava também sobre isso: esse meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração vive distante de mim. E aqui está o nosso primeiro ensinamento. Nós podemos estar na caminhada, lutando para buscar a vontade de Deus, para viver no caminho do Senhor, e o nosso coração pode se inclinar para o mal, para o pecado, para a injustiça. Temos muito cuidado, meus irmãos, quando o nosso coração se inclina para o mal, quando é inclinado para o mal. O Salmo 138, aquele salmo que a gente canta tão bonito: sonda-me, Senhor, eu sei que tu me sondas, também me conheces. O salmista diz uma coisa linda ao Senhor, ele diz assim: vede, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Às vezes, uma pequena coisa, um pequeno sentimento, pode se tornar, hoje é só um sentimento, mas pode se tornar um futuro pesadelo. Hoje é só um contato pela internet, uma amizade virtual, mas daqui a pouco pode gerar a destruição do seu casamento, da sua vida, da sua família. Hoje é só aquela cervejinha que você bebe, mas principalmente se você tem na sua família um histórico de alcoolismo, isso pode se tornar uma coisa tão terrível em algum momento. Eu conheço pessoas que detestavam a bebida justamente porque já tinham sofrido tanto e ouvido tanta história terrível com o alcoolismo, que elas não suportavam bebidas. Mas de tanto alguém insiste, bebe um pouquinho, lá que você besta, está todo mundo bebendo, é só um pouquinho. Essa pessoa morreu
de uma cirrose hepática, bebendo até não suportar mais. O mal, Deus, lembre sempre disso, Deus, para entrar na nossa vida, Ele entra sempre pela porta. Ele precisa do nosso sim, livre e conscientemente. Mas o demônio não, ele entra em qualquer brecha. Eu sempre vejo a tentação, a ação maligna em nossas vidas, meus irmãos, como, sabe, infiltração. Ela começa ali de baixo. Se você não proteger muito os fundamentos da sua casa, como é que a gente fala? Os alicerces. Mas como é que a gente fala quando a gente passa uma tinta preta, umas coisas? Impermeabilizar. Se você não usar muito esse produto, e às vezes é um produto caro e difícil, mas você precisa prevenir, porque uma coisinha dessa pode derrubar a sua casa. Você pode ter muita dor de cabeça futuramente. Você economiza agora e você vai ter uma dor de cabeça terrível lá na frente. Assim é quando o inimigo consegue que a gente, sem sair de Deus, sem deixar de ir à missa ou fazer nossas orações, a gente começa a inclinar o nosso coração para o mal, para o pecado. E uma dessas áreas que mais o demônio nos tenta é a questão do dinheiro, das posses, dos bens. Nós precisamos dos bens para viver. Deus sabe. Deus foi que nos criou com um corpo, com necessidade de comida, de vestuário, de segurança, de uma casa, de condições de higiene. Tudo isso é necessário. Mas quando a gente, em detrimento da nossa vida espiritual, da nossa busca incessantemente por Deus, a gente começa a privilegiar só o aspecto material da nossa vida, é terrível. Imagina uma pessoa que bota na cabeça: eu vou ganhar muito dinheiro, e aí as pessoas vão ter que me respeitar. E muitos conseguem, viu, gente? Quando a gente quer muito uma coisa, tem gente que não mede esforços, trabalha dia e noite, não é? Se gasta, faz um sacrifício enorme para ter, e cada vez que tem, mais quer ter. Isso é como você encher um saco sem fundo, essa carência, essa avareza. Você vai colocando e cada vez que você tem, você quer ter mais. Isso é tão forte em nós que alguns desenvolvem até uma patologia. Já viram aqueles acumuladores compulsivos? A pessoa começa a juntar lixo dentro de casa. E cada vez que ela tem, ela quer ter mais. Esse desejo de ter sempre mais, vai nos tornando pessoas extremamente individualistas, egoístas, materialistas. Tudo vira um comércio. As coisas de Deus começam a se tornar apenas um fardo que eu tenho que fazer para manter a aparência. Olha o que eles falam: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças. Os dias sagrados, os dias como o sábado antigamente, hoje o domingo, que eram dias de descanso, e o dia do culto a Deus, o dia do Senhor, dia de a gente prestar homenagem àquele que é o Deus da nossa vida. Por amor ao lucro, por amor ao dinheiro, quantas pessoas
são impossibilitadas de ir a uma missa. Hoje, antigamente era só supermercado 24 horas. Hoje é muita coisa 24 horas, sim ou não, meus irmãos? Uma coisa terrível. Fico imaginando quem trabalha no supermercado, em alguns lugares, nesses horários assim. Você imagine como é uma vida de uma pessoa como essa, que às vezes tem que trocar o dia pela noite, não é? É a luta, mas não se trata disso. A ganância é tão grande, e é para todos, viu, meus irmãos? Ah não, uma criancinha tão inocente, mas você começa a dar brinquedos a ela, fazer todos os gostos, daqui a pouco, dá um para o seu amiguinho, não é meu. Já de pequeno a gente tem essa tendência a ser egoísta, a ter tudo, a não partilhar. Por isso é preciso deixar que a graça de Deus toque no nosso coração, que a gente entenda que Deus cuida de nós, que se Ele nos deu um pouco mais, é porque Ele precisa que a gente aprenda a partilhar. A gente comece a aprender com Deus. O Salmo vem nos dizer isso, o Salmo 112. Louvai o Senhor porque Ele eleva os pobres. Sim. Se você tem 3, 4 filhos e um deles está doente, você ama todos e não quer perder nenhum e cuida de todos, mas você vai dar mais atenção àquele que está doente, sim ou não? Deus tem muitos filhos aqui na terra. Você acha que Ele fica feliz quando um filho dele está ali mexendo no lixo para tirar o que comer? Eu queria dar um conselho aqui para vocês. Quando você vira uma pessoa buscando no lixo o que comer, você pare, se você puder, onde for, vá até essa pessoa, dê-lhe uma esmola, dê-lhe um carinho. Você faz um grande agrado ao coração de nosso Senhor. Você imagine que um filho seu está passando necessidade numa cidade distante, está ali morrendo de fome. Se você soubesse que uma pessoa estranha que não conhecia fez um grande bem para ele, você ficaria com muita alegria, sim ou não, meus irmãos? Não olhe a quem. Ajude os pobres, ame a esmola. Nós vamos ficando tão mesquinhos, vamos ficando tão materialistas que a gente já começa, claro, alguns casos a gente sabe que é, mas a gente já generaliza. Eu não vou dar não, porque vai se tornar um vagabundo, porque não está trabalhando, porque não está, então vai usar para droga. Talvez aquele dinheiro seu para aquela pessoa vai ser tão abençoado, vai ser a última droga que aquela pessoa vai usar. Deus vai usar daquela caridade, aquela pessoa vai se sentir tão amada e tão tocada por Deus, tão querida, que ela não vai ter coragem de se drogar. Deus pode ou não pode fazer isso? Mas Ele quer contar comigo e com você. Cada pobre, cada pessoa necessitada que vem à nossa mesa, ao nosso convívio, à nossa presença, é um grito de Deus dizendo: cuide dele que eu cuidarei dos teus. É meu filho, está perdido, está nos vícios, mas é meu filho, ajude-o. Meus irmãos, a gente planta aqui e a gente colhe lá na frente. Eu me lembro de um testemunho que eu vi no lugar onde eu morei. Uma senhora da justiça, ela foi com a mãe fazer hemodiálise no hospital de madrugada. A mãe muito mal, ela levou. Enquanto estava aguardando a mãe ser atendida, fazer hemodiálise,
chega 2 soldados com um bandido que estava preso, muito perigoso, ele todo ferido, e ela viu que os soldados estavam ali firmes com ele, que era uma pessoa perigosa, mas Jesus colocou no coração dela uma grande caridade para aquele homem. Ela olhou para ele e disse assim: o senhor está com fome? Sim. Ela saiu e comprou 1 litro de leite, foi o que ela conseguiu comprar naquela hora, e trouxe para ele. Ele agradeceu, bebeu tudo aquele litro de leite, olhou assim para ela e disse: Deus lhe abençoe. E ela foi embora. Passou muito tempo. Um dia ela estava indo da cidade dela para a capital, e na entrada da capital dela, o carro para. Sabe aquele dia que tudo acontece de ruim? O celular não estava funcionando, sem bateria. Ela não tinha o que fazer, e o carro parou. E ao lado tinha uma comunidade. Essas comunidades que a gente diz, uma comunidade muito violenta e muito famosa pelo tráfico, essas coisas todas. E ela ficou muito assustada e sem saber o que fazer. De repente, lá vem vários bandidos. E ela disse: eu não sei se eu saio do carro ou se eu fico dentro do carro. E eles vinham armados. E ela disse: não, eu vou falar a verdade, vou me entregar. Meu Deus, me ajude. Saiu. E aí um gritou lá da frente, o mais jovem: perdida na floresta, essa chapeuzinho vermelho. Ela disse: eu sou uma mãe de família. Aí alguém gritou lá: eu lhe conheço. Ela disse: eita, meu Deus, deve ter sido alguém que eu condenei na justiça, que agora vai me pegar e vai... Mas não era, meus irmãos. Era aquele bandido que ela tinha ajudado. Ela tremendo, ele chegou para ele e disse: a senhora já deve ter esquecido de mim, mas eu nunca esqueci da senhora. Um dos dias mais terríveis da minha vida, a senhora me deu 1 litro de leite. Ela começou a chorar. Pois a senhora aqui, não se preocupe, ninguém vai pôr a mão na senhora. Foi lá, levou, mandou que um rapaz da oficina consertasse o carro dela, levou para conhecer a esposa, os filhos, deu cafezinho para ela, depois a acompanhou e ela foi para casa, sã e salva. Quem semeia entre lágrimas, quem faz um ato de caridade, Deus não esquece. Você planta aqui, lá na frente Deus vai saber você colher. E se não for você, é alguém da sua família. E se não for aqui na terra, você fez o bem a tantas pessoas, elas foram ingratas e injustas com você, mas Deus não esqueceu. Diga para o seu irmão: Deus não esqueceu suas caridades. Deus não esqueceu seu amor, principalmente para com os mais pobres e necessitados. Por isso, meus irmãos, quero terminar essa primeira reflexão dizendo isso. O Senhor diz: por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Deus não esquece 2 coisas: quando a gente é injusto, maldoso, quando faz o mal, e a injustiça principalmente para os pobres e indefesos. Mas também quando a gente faz o bem, a caridade, Deus nunca esquece. Você quer que Deus se lembre de você para lhe abençoar, ou se lembre de você para lhe castigar pela maldade que você fez? A única maneira de Deus esquecer essa maldade é se você se converter, se voltar e reparar os seus pecados. Quando é que Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação entrou
na tua casa, quando ele diz: Senhor, se eu roubei, se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E se eu prejudiquei alguém, eu vou atrás e vou reparar. Faça muitos atos de reparação. Também pelos seus antepassados. Você que sabe que teve uma família, você não tem culpa nenhuma de ter nascido naquela família. Mas você também nasceu naquela família, Deus lhe deu uma graça para você santificar aquela família, aquela história. Talvez é uma família de políticos, de pessoas também que tinham muito poder. Olhe, não quero acusar ninguém, mas, por exemplo, esse Vale do Paraíba, que são muitas famílias que vêm das famílias escravocadas. Você sabe por que Nossa Senhora Aparecida aparece como negra, com a cabeça separada do corpo, jogada no rio Paraíba? Muitas mocinhas escravas aqui, nesse Vale do Rio Paraíba, quando chegavam à puberdade, os senhores tinham relação com elas, as violentava, e alguma ficava grávida. Quando a esposa sabia, meu marido engravidou essa negrinha, como eles diziam, essa escrava, ela não vai ser a mãe de um filho do meu esposo. Faça o que com ela? Manda cortar a cabeça e jogue a cabeça e o corpo no rio. Nossa Senhora, ao se deixar aparecer negra e com a cabeça e o corpo separados, estava dizendo também: eu choro, eu sou vossa mãe, mas eu choro e venho reparar tanto maldade que foi feita contra as minhas filhas mais sofridas. Meus irmãos, precisamos reparar, precisamos conhecer um pouquinho da nossa história, fazer muita caridade, pedir a Jesus que com a sua misericórdia apague os pecados da nossa família, apague os nossos pecados. Ontem nós vimos Jó que reza pelos pecados, pedindo perdão a Deus até pelos pecados de pensamento dos seus filhos. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Seu filho não vem à igreja, venha por ele. Seu filho não faz caridade, faça por ele. Ofereça a Jesus, diga: Jesus, é por ele que eu estou aqui, é por ele que eu estou fazendo esse bem. Se não adianta, tem misericórdia, dê o perdão e diga como Jesus disse na cruz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Cuidemos das injustiças, meus irmãos, da maldade, principalmente contra as pessoas vulneráveis. Que tristeza, meu Deus. Você já pensou o que é uma pessoa ter uma relação sexual com uma pessoa vulnerável, que não tem, que pode ser adulto, mas é uma criança, não tem maldade. Imagine viciar uma criança dessa, uma alma dessa, nas coisas mais terríveis. Imagine que pecado grave. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Mas o que nós podemos fazer então? São Paulo vem nos ajudar. Caríssimos, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. 2 pontos. Quais são esses homens? Pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Nós podemos não gostar das nossas autoridades, e temos tanta coisa que a gente discorda, que às vezes a gente nem suporta. Sim ou não, meus irmãos?
mas precisamos rezar. Ontem na adoração eu lembrei de um detalhe. Em toda adoração eucarística, no final a igreja reza pelas autoridades constituídas em dignidade, pelos que governam a nossa nação, o nosso estado. Rezar por eles. Odiá-los vai resolver alguma coisa, sim ou não? Falar mal, não é? Claro, muitas vezes criticar, fazer uma serena oposição. Claro que sim, isso é um direito democrático, é um direito de liberdade, mas sempre com perdão e com amor. Quem é cristão aqui, católico, batizado, que quer agradar a Jesus, nós não seguimos homens, seguimos a Deus. Não pagamos o mal com o mal. Onde acontecem as maiores transformações, onde as pessoas rezam. Meus irmãos, vocês não sabem, nós não sabemos, ou não sabemos totalmente, o bem que tem feito esses rosários de madrugada. O Brasil está difícil, mas eu digo a vocês, se não tivesse oração, vocês não sabem o que a gente estaria passando. Tudo pode ser mudado pela força da... Nós aprendemos tanto aqui. Mais do que um chavão, isso deve ser um lema de vida. Eu acredito na força de Deus Todo-Poderoso. É nosso Senhor quem pode. Ninguém pode mudar determinadas realidades. Só Deus. Só com a graça dEle. Por isso, oração, oração. Não é? Não esqueça o essencial. Porque senão o demônio vem, e ele vem só para matar, roubar e destruir. Só Deus pode vencer o mal. Só Deus pode nos dar sabedoria. Só Deus pode nos dar a sua luz. A outros Deus pode pedir outras coisas, mas principalmente para nós, o seu povo, Ele pede a oração, a intercessão. E diz a palavra, isto é bom e agradável a Deus nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nosso Senhor não quer só salvar alguns, Ele quer salvar todos. Todos ou muitos, quando a Bíblia diz muitos, é nesse sentido de todos. Todos são chamados, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque só poucos se deixam escolher. Não é que Deus quer salvar só poucos, é porque poucos estão dispostos a abrir o coração e confiar que esse Deus que é o melhor para nós. Quem quer ser um desses poucos aqui, levante a mão. É com poucos que Deus salva. Eu fico pensando, Nossa Senhora apareceu em Fátima, uma das principais aparições de Nossa Senhora, trouxe uma mensagem que nos acompanharia durante todo o século XX, século de 2 guerras mundiais. E Nossa Senhora vai escolher quem? 3 crianças pobres e analfabetas no país mais pobre da Europa, Portugal, no interior desse país. Se você fosse querer que sua mensagem fosse escolhida no mundo inteiro, o que é que você ia fazer? Publicidade, não é? Você ia colocar aos 4 ventos. Deus não age assim, Deus não age no espetáculo, só mostrando poder. Deus age na humildade, seu poder é assim. Seu poder é um poder que não vem destruir, mas não vem impor, vem propor. Não é na força da guerra, da maldade, do toma lá da cá, olho por olho, dente por dente, e só leva a mais violência, a mais maldade. É na força da oração, da conversão, de uma confiança absoluta nele. Fico pensando também em Santa Faustina. Hoje você chega em toda parte do mundo, em qualquer igreja do mundo você vê um quadro de Jesus misericordioso.
Jesus chega para Santa Faustina e diz assim: minha filha, uma freira pobre, doente, sem muitos estudos, né, que só fazia os trabalhos mais humildes na cozinha, na portaria, no jardim, né? Chega Jesus para ela e diz: eu quero que você pinte uma imagem, não é? Pinte uma imagem da minha misericórdia, como você está me vendo aqui, e você saiba que essa imagem vai ser venerada aqui na sua capela e depois vai ser venerada no mundo inteiro. Aí Santa Faustina, toda confiante em Jesus, chega para a sua superiora e diz: Jesus me apareceu. A superiora: que bom. E o que foi que ele pediu? Pediu para eu pintar uma imagem. Você sabe pintar? Sei não. Você tem dinheiro para um pintor? Também não tenho não. Então, minha filha, vá falar com o seu confessor. Chega para o confessor e diz: ó padre, Nosso Senhor apareceu para mim, disse que é para eu pintar uma imagem dessa, e essa imagem vai ser venerada na nossa capela e depois vai ser no mundo inteiro. Aí o padre disse: e nós padres somos inteligentes, né? A gente fez teologia, a gente sabe explicar tudo, tem resposta para tudo, né? Então o padre disse: isso é um ato simbólico de Jesus, minha filha, como aparece tantas vezes na Sagrada Escritura. Jesus está pedindo para você pintar espiritualmente a imagem dele no seu coração. Ela: está certo, padre, obrigado. Chegou para Jesus e disse: Jesus, a superiora disse que eu não tenho dinheiro, eu não sei pintar. Fui para o padre, o padre disse que era para ser pintado na minha alma. Estou aqui, Jesus, do mesmo jeito. Ele disse: na tua alma eu já estou pintado, agora eu quero que pinte com um pincel. Mas Jesus, como é? Confie em mim. Na hora certa, com a orientação do seu diretor espiritual, ela consegue aquela pintura que passou por tantos problemas de perseguição na antiga União Soviética, né? Hoje ela está espalhada e as pinturas afins, né, no mundo inteiro. Diga para o seu irmão: Deus sempre vence. A fé sempre consegue, tudo é possível aquele que crê. Jesus jamais vai nos pedir alguma coisa que seja impossível. Então, quando a gente acredita e se coloca à disposição de fazer a vontade de Deus, as graças acontecem, meus irmãos. Está aí os santos para nos dizer a verdade. Por isso, meus irmãos, não desanimemos. Eu fico pensando, quem tem aqui, muita gente da sua casa que ainda não segue a Jesus, levante alta a mão, né? Quem gostaria de estar com toda a sua família aqui presente, principalmente aquela pessoa tão difícil. Para você é impossível, aquela pessoa não quer, às vezes até faz questão de ele se opor a você, dizer: pode rezar por mim, eu sei que você reza por mim, pode continuar rezando, você vai esperar aí sentada, porque em pé você vai cansar, eu não vou me converter. Talvez vai ser aquela pessoa que vai salvar, como São Paulo, uma multidão de pessoas depois da conversão. Para Deus é fácil derrubar um orgulhoso do trono, está no chão, fazê-lo mudar de vida. Vejam Santo Agostinho, vejam São Francisco de Assis, veja tantos convertidos. Meus irmãos, não duvidemos do poder da oração, do poder de Deus. Então rezemos sim, rezemos sempre com confiança, com a certeza que Deus quer a nossa salvação, que antes dessas pessoas serem nossas, elas são de Deus, e que vai chegar a hora em que elas terão uma experiência da salvação de Jesus Cristo, mesmo que ainda demore. Por fim, chegamos ao Evangelho. É um dos evangelhos mais difíceis que tem da gente dar uma interpretação, porque é um evangelho onde Jesus vai elogiar, vai contar uma parábola de um homem
que foi descoberto como desonesto. Ele era um administrador dos bens de uma pessoa, do seu patrão, muito rico. E o patrão já avisou para ele: arrume as coisas, arruma a sua vida, porque eu vou tirar você desse cargo e você precisa me prestar contas. E ele começou a pensar, segundo o nosso Senhor: o que é que eu vou fazer se eu perder esse trabalho? Cavar, ou seja, trabalhar no duro, né? Vocês imaginem, tá calor, sim ou não? Imagine o que é 50 graus no sol, ou às vezes até na sombra, na Terra Santa. Imagina o que é você cavar ali. Então, trabalho duro, não tenho forças. Mendigar, pedir esmola, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Usa da sua sagacidade ou esperteza. Chama os devedores do seu patrão e diz: você deve quantos quilos de trigo? 100, bote aí, só 50. Você deve quantos barris de azeite ao meu patrão? 80, bota aí só 50. E o Senhor elogia, porque aquele homem, ele foi muito inteligente, no mal, claro. Jesus não está elogiando a maldade dele, mas a maneira engenhosa com que ele fez aquilo. Olhe, quando ele ia vender, ele vendia 100, ele vendia 50, ele vendia, como é que ele vendia? Ele vendia 100 pelo preço de 50. Porque aqueles outros 50 era dele, você está entendendo? Ia ser lucro para ele. Ele vendia os 100, mas no preço, como se fosse 50, e ele colocava naqueles outros 50 todo o lucro dele. Vocês estão entendendo? Ele vendia 80, mas na realidade era o preço de 50 barris de azeite, porque o resto pertencia a ele. O que é que ele fez? Ele não podia errar, porque o dono já tinha descoberto os seus erros. Então ele tinha que dar o dinheiro certo. Então ele cobra 50, ele cobra 100, mas na realidade ele só está cobrando os 50 que ele está abrindo mão dos 50 que ele ganharia por fora. Vocês estão entendendo? Ele está abrindo mão do lucro desonesto que ele ia ter. Além do salário dele, era a propina que ele colocava, era o preço, como a gente diz, superfaturado, não é isso? Para que a pessoa possa ganhar parte dela. Então ele abriu mão do seu lucro para poder ter amizade daquela pessoa e ao mesmo tempo poder devolver corretamente o dinheiro que o seu patrão queria receber. E para que quando ele fosse expulso da casa do patrão, ele dissesse: olha, eu lhe ajudei, você só pagou 50, na realidade aquela pessoa já tinha pagado os 100. Vocês estão entendendo? E ele então assim usou de sagacidade. Meus irmãos, o diabo quer que a gente dê um jeitinho em tudo. Tem uma coisa muito horrível no nosso Brasil, que a gente até acha em algum momento que é bem engenhosa, mas é o jeitinho brasileiro, é uma coisa terrível. A gente dá sempre um jeito de burlar a lei, o direito do outro, sim ou não, meus irmãos? A gente vai sendo tão esperto para ganhar sempre alguma coisa. Os tipos de golpes que as pessoas usam na internet, às vezes a gente é de tirar o chapéu. E agora com essa coisa da IA, não é? Inteligência artificial, só a misericórdia de Deus, 7 vezes indo e voltando. Nós que somos mais velhos assim, da geração
mais um pouco atrasado. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê essas coisas de internet, porque hoje você pode fazer a voz, a imagem daquela pessoa e não ser aquela pessoa, ser uma fake news. Agora imagine, então, o demônio quer que a gente seja esperto, que a gente continue servindo a Deus ou trabalhando, mas sempre querendo ganhar mais e mais fácil. Ele pega esse nosso desejo de termos um pouco mais e ele leva isso como pecado, como mentira, injustiça. E a gente vai se acostumando, não é? Quantas vezes a gente compra produtos piratas, sim ou não, meus irmãos? A gente compra na maior alegria, mas isso a gente está financiando muitas vezes, só Deus sabe, o tráfico, não é? Hoje, segundo notícias, a gente com alguns postos de gasolina está financiando o tráfico, está financiando todo esse narcotráfico no Brasil, com bolsas, até na Bolsa de Valores tem ações dessas organizações criminosas. Imagine quando a gente conscientemente quer burlar as coisas, buscando sempre o mais fácil. Meus irmãos, isso tudo é ação das trevas, isso tudo é pecado. Precisamos voltar a Deus, precisamos pedir a conversão do nosso coração. Precisamos pedir a Deus a graça de, mesmo que o caminho seja mais lento, mais vagaroso, não é? A gente ir por esse caminho. O caminho de Jesus é mais estreito. Desculpe, no final de um acampamento como esse, que lhe ajuda a sair sorrindo para a vida, mas é Deus que também está pedindo isso. Quem quer arrumar aqui a sua vida? Quem quer sorrir mais e melhor? E tem a palavra, quem ri por último, ri. Quem quer rir melhor aqui, semeie entre lágrimas, escolha o caminho certo, mesmo que seja mais difícil. Enfrente os vícios, peça a Deus a graça da confissão, da contrição, do arrependimento, de reparar tantos erros que a gente cometeu. Seja uma pessoa mais honesta, renuncie à mentira, pequenas e grandes, é tudo mentira. Vá lutando para viver na honestidade, na humildade, na fidelidade a Deus. Eu sei que isso é mais difícil, ainda mais num mundo tão aqui e agora, tão instantâneo, onde a gente quer o prazer, quer a resposta, quer tudo na hora. Tão difícil viver assim, mas é maravilhoso. Como é maravilhoso poder dormir em paz. Você pode dormir em paz, com a consciência tranquila. Eu não sou um santo, mas eu estou lutando pela santidade. Hoje eu fiz o que eu podia, e até me arrependo de alguma coisa, alguma palavra que eu disse. Amanhã eu vou procurar reconciliar, vou procurar fazer melhor, não é? Isso vai dando uma paz, uma segurança, vai dando a certeza que o Senhor está conosco. Como é bom ser bom, meus irmãos. Como é bom fazer o bem. Peça a Jesus essa graça, ser uma pessoa generosa. Quem quer aqui que nunca falte o necessário na sua vida? Levante a mão. Aprenda a dar mais do que receber. Aprenda a servir mais do que ser servido. Aprenda a perdoar. Vale a pena. Parece que é só que a gente está perdendo. Parece que quem está fazendo mal está sempre vencendo. Não. Eu quero terminar com uma história que eu vi. Aconteceram muitos horrores na guerra do Vietnã, né? E soldados americanos, quando terminou a guerra, uns voltaram de avião, muito rápido. Eles estavam tão desesperados, e foi maravilhoso chegar em casa,
muitos com ferimentos, com traumas físicos e psicológicos, e ver suas famílias foi uma alegria, foram celebrados, tal, as comemorações póstumas daqueles que tinham tombado. Outros não tiveram essa oportunidade de ir tão rápido, foram de navios, às vezes 3 meses para poder chegar nos Estados Unidos. Depois foi comprovado, a maioria absoluta daqueles que chegaram rápido tiveram grandes problemas de adaptações. Aqueles que sofreram um pouco mais, esperaram uns 3 meses, passaram ainda tantas dúvidas para chegar em casa, chegaram muito mais curados, foram muito mais facilmente recuperados, foram muito mais fáceis de restaurar a vida, a mente e o coração deles. Não tinha tanta pressa. O dinheiro vai movendo a gente, a necessidade, e cada vez mais. Uma vida mais tranquila, mais ordenada, mais em paz. Uma vida mais de oração, uma vida de perseverança na graça de Deus. É maravilhosa. Talvez você até sorria por último, mas seu sorriso vai ser tão verdadeiro. Depois de tantas lágrimas, você vai sorrir e vai dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor honrou. Obrigado porque o Senhor me fez chegar até aqui. Eu já vi muita gente boa, muito melhor do que nós, ficar pelo meio do caminho. A graça das graças é perseverar. Começar bem é maravilhoso. Caminhar algum tempo com Deus é muito bom, mas só vai para o céu. Quem quer ir aqui para o céu? Quem perseverar até o fim. Como dizia o nosso pai, o senhor Jonas Abib: aguenta firme, minha filha, aguenta firme, meu filho. Deus está conosco. A batalha é grande. Pode até perder alguma batalha, mas não vamos perder a guerra. A guerra já foi vencida por Jesus, e nós com Ele vamos chegar até a vitória final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.